Satoru Gojo permaneceu preso durante 19 dias e agora foi finalmente solto depois de 3 anos de publicação do mangá. Satoru Gojo voltou e muita gente reparou em algumas mudanças no físico do personagem. O homem aparece usando uma camiseta básica, mas parece estar com um físico bem mais acentuado do que o que a gente estava acostumado. Será que isso tudo foi uma grande coincidência? Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje e teorizar quais possíveis novos poderes o Satoru Gojo poderia ter adquirido durante esse período de selamento e, na verdade, discutir se isso sequer seria possível ele ter ficado mais poderoso durante esse selamento e se seria até necessário ele ficar mais poderoso porque o homem voltou com a banca toda, não é verdade? E para você ficar por dentro de todas as atualizações dos últimos acontecimentos do mangá de Jujutsu, aproveita para conferir nesse momento a sua inscrição no canal e se o sininho também tá ativado para sempre saber quando tiver vídeo novo e poder vir correndo assistir, beleza? E se você gosta dos vídeos de Jujutsu aqui do canal, lembra de dar o seu voto diário pra gente poder se classificar pro prêmio IBEST. A gente tá em primeiro lugar e se a gente conseguir se manter em primeiro lugar até segunda-feira que vem, eu já me classifico e aí eu consigo dar uma folga pra vocês, beleza? Tô até chorando aqui, galera, de emoção. Corre lá rapidinho antes do vídeo começar, porque se você deixar pro final, eu sei que você vai esquecer. Então vai lá no link do comentário fixado, 2 segundinhos você vai e volta no instante, beleza? Vamos lá, galera. A gente viu o Satoru Gojo sendo selado pelo Kenjaku utilizando do corpo do Suguru Geto durante o arco de Shibuya. E logo após o selamento, o reino da prisão, que foi o objeto usado para realizar esse selamento, ficou extremamente pesado, a ponto do Kenjaku sequer conseguir levantar por algum tempo, evidenciando o quão poderoso era aquele que havia acabado de ser selado. Logo em seguida, vemos o próprio Gojo dentro da prisão, rodeado de vários esqueletos e uma atmosfera ameaçadora, e depois nada. Até o momento da sua libertação, em todos esses 19 dias, não vimos um frame sequer do Gojo dentro da prisão. Então, será que foi proposital o autor de Jujutsu ter mantido oculto todo esse período de tempo para que a gente não tivesse a menor ideia do que poderia ter acontecido? O reino da prisão, que foi o objeto usado para realizar esse selamento, é um objeto amaldiçoado capaz de selar literalmente qualquer coisa, e é dito que o tempo físico não passa dentro dessa prisão, ou seja, você não sente fome e você não sente os efeitos do envelhecimento, e você também perde a noção da passagem de tempo. E muita gente tratou esse reino da prisão como se fosse uma espécie de sala do tempo, afinal você não sente fome, você não envelhece, então será que o Gojo não poderia usar desse tempo para ficar ali treinando o físico dele? Só que a coisa é bastante diferente do que acontece na sala do tempo em Dragon Ball. Em Dragon Ball a gente tem, primeiro, uma proporção exata de como acontece a diferença da passagem de tempo dentro e fora daquela sala, do lado de fora, enquanto se passa um único dia, dentro da sala do tempo se passa exatamente 1 ano, e dentro da sala de tempo, diferente do reino da prisão, você, além de sentir o efeito da passagem de tempo, os personagens eles saem mais velhos depois de estarem na sala do tempo, você sente o efeito de envelhecimento, a gente vê que eles conseguem ficar mais poderosos, mas eles também sentem a necessidade de se alimentar e de dormir. A gente vê que tem ali estoque de comida, a gente vê que eles têm cama para poder descansar e etc. Ou seja, é diferente do reino da prisão aqui. Dentro da sala do tempo, o tempo físico dentro da sala do tempo continua correndo, diferente do reino da prisão. Ou seja, se o seu corpo ele não sente os efeitos que você sentiria normalmente fora desse reino da prisão, como fome, sono, envelhecimento, etc., faria sentido a gente pensar também que não seria possível você conseguir aprimorar o seu físico, porque independente dos movimentos que você fizesse dentro dessa prisão, o seu corpo não sentiria a passagem de tempo, seja para ficar mais velho, seja para ficar mais definhado por conta da fome, seja também para ficar mais poderoso. Mas é claro, isso tudo é hipotético. Pode muito bem ser o caso do autor meter o louco e ser completamente conveniente nesse caso e dizer que não, na verdade, para o treinamento físico é sim possível você conseguir ficar mais poderoso.
Pode ser o caso. Recentemente a gente inclusive teve um caso bem conveniente com o lance do Sukuna, conseguindo usar o poder do Mahoraga e etc, sem precisar realizar o ritual tradicional para conseguir dominar aquela sombra. Então, bom, se a gente fosse considerar um exemplo mais recente, eu não duvidaria que isso fosse possível. Mas mesmo que a gente desconsiderasse essa possibilidade, a gente ainda poderia considerar uma segunda possibilidade, que seria um treinamento mental. Durante o capítulo 221 do mangá, a gente vê como os personagens, antes de libertar o Gojo, eles demonstram uma preocupação com o estado mental dele, né? Pelo fato de terem se passado 19 dias, mas ele ter perdido a noção da passagem de tempo, pode ser que ele tivesse tido a sensação de que dentro do reino da prisão se passaram, sei lá, mais de 100 anos, por exemplo, né? Ou seja, ele poderia ter perdido a sua sanidade e quando ele fosse libertado, ele pudesse ser uma ameaça para os próprios feiticeiros. Mas a gente viu que esse não foi o caso. Quando ele volta, ele aparece extremamente são, tranquilão, a gente não vê qualquer desculpa, pode ser inclusive que isso venha a ser retomado mais pra frente, mas ele volta tranquilo, o estado mental do Gojo estava completamente são. Ou seja, será que não aconteceu nada? Será que ele levou de boa tudo que estava acontecendo? Ou será que ele conseguiu burlar de alguma forma isso e conseguiu manter o seu estado mental são? A gente precisa lembrar como o Gojo, ele toda vez que usa dos seus poderes, ele sente um desgaste mental, né? Quando ele usa o poder dos seus olhos, por exemplo, ele causa a si mesmo um dano cerebral e para conseguir se curar ele precisa usar da sua técnica amaldiçoada reversa. Ou seja, para que ele não ficasse completamente insano, talvez ele tivesse usado dentro do reino da prisão também da técnica amaldiçoada reversa para conseguir se curar e permanecer são durante todo aquele tempo. Ou seja, por mais que talvez o Gojo ele tenha sido restringido de treinar o seu físico durante toda essa estadia dentro do reino da prisão, talvez ele tenha conseguido pelo menos treinar a sua mente, quem sabe ter meditado durante todos esses dias para conseguir adquirir um novo conhecimento que talvez ele conseguisse colocar em prática pelo menos fora do reino da prisão. A própria descoberta da técnica amaldiçoada reversa que o Gojo ele usa para se curar e até para se reviver quando ele luta, por exemplo, contra o Toji Zenin, foi uma espécie de iluminação que ele teve naquele momento, onde ele consegue perceber o núcleo da sua energia amaldiçoada dentro do seu corpo e dessa forma, de uma forma muito abstrata, ele alcança, digamos, a iluminação e dessa forma ele consegue passar a usar a técnica amaldiçoada reversa. Ou seja, existe muitas vezes em Jujutsu essa espécie de evolução mental, de iluminação mental, e isso pode ter se repetido durante também a sua estadia dentro do reino da prisão. Agora, dos poderes que a gente conhece do Gojo, um dos seus principais é o poder de manipulação do espaço, que é chamado de ilimitado, sendo uma das técnicas que ele usa o brilho azul, que é basicamente um poder de atração. Ele consegue, no seu poder base, na sua técnica base, atrair os seus alvos para si, e depois ele conseguiu desenvolver essa mesma técnica do brilho azul para não precisar atrair o alvo para si, mas podendo mover o polo gravitacional para onde ele quer atrair os seus alvos. Segundo, ele tem também o seu brilho vermelho, que diferente do seu poder azul de atração, é um poder de repelir. Ele consegue com o brilho vermelho repelir os seus alvos para longe, né? E juntando esses dois poderes, ele conseguiu usar o brilho roxo, que a gente vê ele usando na primeira temporada, que é basicamente uma impossibilidade que ele cria, usando o poder de atração e o poder de repelir. Unindo esses dois poderes, ele consegue basicamente varrer da existência tudo que o seu brilho roxo toca, literalmente desintegrando qualquer matéria pelo caminho e apenas deixando um vácuo depois que o seu golpe passa. E além disso, a gente conhece também o seu infinito, né, que é a sua barreira, que faz com que nada consiga o tocar, um espaço infinito entre o seu alvo e o corpo dele, que faz com que ele nunca seja alcançado. E somado a isso, a gente também conhece, né, a sua expansão de domínio, que é o vazio ilimitado, onde dentro dessa expansão de domínio, o seu alvo, qualquer pessoa que não esteja em contato com o próprio Satoru Gojo, recebe uma quantidade infinita de informações a ponto do cérebro da pessoa simplesmente fritar e ela, bom, ficar biluteteia da cabeça e acabar morrendo. Ou seja, todos os poderes do Gojo envolvem a manipulação de espaço e tempo. E quando a gente para pensar numa possibilidade de um upgrade
para essas técnicas do Gojo, não tem como a gente não pensar no buraco negro, a maior força gravitacional que existe no universo físico, um poder tão grandioso que um mero buraco negro no tamanho de uma bola de tênis seria capaz de engolir um planeta inteiro. E se todos esses poderes do Satoru Gojo envolvem a manipulação do espaço-tempo, não tem como a gente não deixar de cogitar essa possibilidade de um possível brilho preto. É claro que soa até esquisito, né, quando a gente para pensar num brilho que seja preto, já que o preto acaba sendo a ausência de luz, mas seria até, né, uma forma engraçada de se nomear, mas que não seria impossível da gente cogitar. Caso o Satoru Gojo pelo menos tenha conseguido teorizar essa técnica na sua mente e agora ele tenha a oportunidade de colocar ela em prática, meu amigo, eu não sei se nem isso teria a necessidade de existir, porque só com as habilidades dele, o cara ele já se garantia, mas agora a gente vê com ele dizendo, né, na cara do Sukuna, dizendo que vence ele, meu amigo, se ele tiver essa outra carta na manga ainda por cima, isso só colocaria a moral dele ainda mais acima e faria com que a fala dele em relação ao Sukuna ganhasse ainda mais propriedade. Agora, é claro que as aplicações práticas dessa técnica são, bom, uma infinidade, né? A gente não tem como prever exatamente como isso seria na prática. O autor do mangá, ele pode trabalhar isso das diversas formas possíveis, mas o conceito dessa técnica, eu acho que valeu trazer um vídeo aqui pra vocês, pra gente pelo menos teorizar o que pode ser que ele tenha conseguido desenvolver. Beleza, galera? Eu quero saber de vocês agora, será que faz sentido o Gojo ele ter realmente conseguido treinar o seu físico ou a sua mente durante esses 19 dias enquanto ele estava selado? Ou será que não faz sentido, ele voltou da mesma forma que a gente já conhecia ele antes e não tem nada a ver? Deixa nos comentários, eu quero saber a opinião de vocês e mais uma vez, lembra de conferir a sua inscrição no canal e se o sininho também tá ativado para não perder nenhum vídeo, inclusive sobre os episódios da segunda temporada do anime que daqui a pouquinho tá chegando, beleza? Se você não viu ainda o meu review do capítulo 221 que conta como o Gojo ele saiu do seu selamento, ou se você ainda tá mais perdido e não sabe nem como o Gojo ele foi selado, os dois vídeos referentes a esses assuntos eles vão aparecer na tela agora para você poder ir lá assistir, beleza? Até a próxima, tchau!